Olá, queridos alunos. Quem fala é o professor João Paulo. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós veremos e revisaremos dois assuntos muito importantes: os múltiplos e os divisores de números naturais. Então, eu conto com a sua atenção. Vamos para a aula. Primeiro, nós vamos iniciar abordando os múltiplos de um número natural, apresentando a ideia, o conceito, através de alguns exemplos e exercícios. Tudo bem? Vamos pensar comigo assim. Quando você vai a um supermercado, muitos dos produtos que são vendidos em embalagens que possuem algumas unidades. Por exemplo, aqui nós temos uma embalagem de iogurte. Cada embalagem possui 4 iogurtes. Então, o que significa isso? Se eu levar uma embalagem desta, eu estou levando ao todo 4 iogurtes. Não é isso? Cada embalagem possui 4 iogurtes. Ok? Digamos que você decida levar mais uma embalagem de iogurte, ou seja, 2. Logo, nesse caso, 2 embalagens de 4 iogurtes, você está levando para casa ao todo 8 iogurtes. Beleza? Continuando aqui o raciocínio. Digamos que na sua casa todo mundo gosta de iogurte e você decida levar mais uma embalagem, ou seja, 3 embalagens. Se nós temos 3 embalagens, onde cada uma delas possui 4 iogurtes, ao todo você está levando para casa 12 iogurtes. Prestaram atenção? Então, se a gente estiver levando 4 embalagens de iogurte, teríamos 16 iogurtes ao todo. Se fossem 5, teríamos 20. E daí, você iria aumentando de 4 em 4, de acordo com a quantidade de embalagens, tendo em vista que cada uma delas comporta 4 iogurtes. Ok? Então, resumindo, presta bem atenção. Se forem compradas uma embalagem desse determinado iogurte, a gente está levando ao todo 4 unidades para casa. Se forem compradas 2 embalagens, estaremos levando ao todo 8 iogurtes. Se forem 3 embalagens, 12 iogurtes. Se forem 4 embalagens, 16 iogurtes e assim por diante. Agora, muita atenção ao conceito abaixo agora. Nós vamos definir, conceituar o que é um múltiplo de um número. Neste caso, observem que as embalagens possuem 4 unidades. E à medida que a gente vai aumentando, a quantidade de iogurtes ela vai também aumentando de 4 em 4, né? Neste caso. Então, o número de iogurtes que podemos comprar, nós dizemos que é um múltiplo de 4. Ok? Digamos que a caixa de iogurte não tivesse 4, mas tivesse 6 iogurtes em cada um. À medida que a gente aumentasse a quantidade de embalagens, a quantidade de iogurtes iria aumentando de 6 em 6. Nós teríamos, nesse outro exemplo que eu estou dando, um múltiplo de 6. Então, percebam a ideia a qual está relacionado o conceito de múltiplo de um número. Nós vamos ver mais algumas situações e exemplos. Vem comigo. Vejamos aqui. Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Aqui, nós estamos mostrando a sequência dos números naturais, os números que a gente utiliza em situações de contagem, certo? E aqui nós incluímos também o zero. Se multiplicarmos um número qualquer, por exemplo, o 4, por esta sequência, a gente obtém os múltiplos desse número. Nesse caso, se eu escolher o 4, eu vou multiplicar primeiro pelo número 0, que é o primeiro número da sequência. 4 vezes 0 dá 0.
Depois, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim por diante. Certo? Escolhemos um número e multiplicamos esse número pela sequência dos números naturais. Assim, nós encontramos o conjunto de múltiplos desse número. Portanto, 0, 4, 8, 12, 16, 24, 20, 24, reticência, indica o conjunto dos múltiplos de 4 nesse nosso exemplo. Belezinha? Vamos seguir aqui. Reforçando mais uma vez, os números 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante, de 4 em 4, são os múltiplos de 4. Os múltiplos são todos os números obtidos multiplicando esse número pela sequência dos naturais, né? Ou seja, por 0, depois por 1, depois por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Se você quiser obter os múltiplos de 5, por exemplo, faz 5 vezes 0, depois 5 vezes 1 e vai anotando os resultados em sequência. 5 vezes 2, anota o resultado. E assim você chega ao conjunto dos múltiplos do número que você escolheu ou que o problema estiver propondo. Ok? Duas propriedades muito importantes de se destacar quando falamos em múltiplos de um número são as seguintes. A primeira delas é que você vai notar que o zero é múltiplo de qualquer número, ou seja, ele vai aparecer em toda sequência, em todo conjunto de múltiplos. Por quê? Porque, ora, como nós vamos iniciar para obter a sequência de um múltiplo qualquer, iniciar multiplicando pelo zero, nós sabemos que qualquer número, independente daquele que a gente escolha, quando multiplicado por zero, resulta em zero, significando assim que zero vai aparecer como múltiplo de qualquer número natural. Olha aqui, nós colocamos o zero na sequência ou no conjunto dos múltiplos de 4. Aqui, quando nós elencamos o conjunto dos múltiplos de 6, o zero aparece também. Ele vai aparecer em qualquer sequência de múltiplos. Primeira propriedade. E outra propriedade muito importante é que qualquer número é múltiplo de si próprio. Ou seja, se eu quero encontrar o múltiplo de 4, o conjunto dos múltiplos de 4, com toda certeza, o 4 vai ser um elemento, ou seja, vai estar presente nesses números, nessa sequência de múltiplos. Olha só, e por que isso acontece também? De uma maneira similar ao que a gente via com a situação do zero, né? Quando nós pegamos um número e vamos multiplicar pela sequência dos números naturais, em algum momento você vai precisar multiplicar por 1, não é isso? Por exemplo, quero obter o conjunto dos múltiplos de 4. Aí eu faço o quê? 4 vezes 0 deu 0. Depois, 4 vezes 1. Então, 4 vezes 1 vai dar o próprio 4. Então, aqui, por isso, o 4 aparece nessa sequência de múltiplos. O 6, eu quero obter a sequência dos múltiplos de 6. Então, eu vou fazer 6 vezes 0 dá 0. E depois 6 vezes 1 dá 6. Né? Observe que o 6 também aparece. Então, qualquer que seja o múltiplo, o número que você escolha, por exemplo, 4, 6, 8, o que for, ele sempre vai aparecer como múltiplo de si mesmo. Porque quando a gente multiplica por 1, o resultado é o próprio número. Então, qualquer número é múltiplo de si próprio. Uma propriedade muito importante aqui. Tá certo? Como é que a gente pode representar de uma forma mais correta, mais formal, o conjunto de múltiplos de um número? Pegando nos múltiplos de 4 obtidos anteriormente, a gente pode representá-los da seguinte forma. Por exemplo, múltiplos de 4, como é que eu escrevo? Você pega, faz um M, tá? Para indicar um M maiúsculo, indicando o conjunto dos múltiplos. E aqui neste exemplo, como são os múltiplos de 4, eu vou colocar o número 4 aqui como índice, tá? Um número menor no canto inferior direito.
M4, múltiplos de 4. Se fosse os múltiplos de 5, seria M5, múltiplos de 10, M10 e assim por diante. Como eu venho mencionando, os múltiplos, quando eu obtenho eles, eu formo um conjunto. E a gente não pode esquecer o seguinte: sempre que você quer representar um conjunto em matemática, você tem que utilizar estes símbolos aqui, as chaves, tá? Então, qualquer número, qualquer valor, elemento que pertence a um conjunto, você vai listar ele dentro de chave e separados por vírgula. Então, primeira coisa, quando você estiver listando a sequência de múltiplos, faz desse jeito, abre chave, lista os múltiplos, separando por vírgula, e depois, no final, você fecha chaves para fechar o conjunto. Então, aqui, múltiplos de 4. Aí vai ser 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Você vai listando, né? A gente usa reticências aqui para indicar que esse conjunto não acaba, que tem mais vindo ali. Na verdade, o conjunto de múltiplos de um número ele é infinito. Notem que nesse caso, por serem múltiplos de 4, os valores aumentam de 4 em 4. 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Tudo bem? Então não esquece disso aqui. Muito importante você saber como representar o conjunto de múltiplos de um número. Vamos fazer um resuminho geral aqui. O que é que a gente pode concluir a partir do que já foi explicitado na nossa aula? Primeira coisa, os múltiplos de um número inteiro, inteiro não negativo, que a gente chama também de naturais, são todos os números obtidos multiplicando esse número por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, qualquer número inteiro que você pegue, tá? Mesmo que ele seja... não precisa necessariamente ser natural, pode ser negativo. Para você obter os múltiplos dele, você vai multiplicar necessariamente pela sequência dos números naturais. Tá certo? Então, se tem lá o menos 5, eu quero obter os múltiplos de menos 5, você vai multiplicar ele pela sequência dos naturais. Geralmente, nós fazemos isso utilizando os inteiros não negativos, né? O 0, 1, 2, 3, e obtemos esses múltiplos aí. Tá? Tudo depende do contexto que é apresentado. Mas fica esse registro. Obter múltiplo, um conjunto de múltiplo, significa multiplicar esse número pela sequência dos números naturais, por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Beleza? Outra coisa, o zero ele é múltiplo de qualquer número. Como eu havia falado, o zero ele aparece em toda a sequência, em todo o conjunto de múltiplos. E qualquer número é múltiplo de si próprio, porque quando a gente pegar esse número e multiplicar por 1, vai dar ele mesmo e a gente vai inserir esse valor ali dentro do conjunto. Tranquilo? Então vamos resolver alguns exercícios aqui para a gente praticar. Então aqui nós temos, indique 5 múltiplos de 2 e de 6. Então, uma diferença aqui em relação ao que a gente estava vendo, é que nós não vamos listar os números, todos eles, usando as reticências. Nós vamos aqui indicar 5 múltiplos de 2 e de 6. Por exemplo, aqui, múltiplos de 2. A gente já sabe, o 0... ele é múltiplo de qualquer número. Não é isso? Então, a gente já começa pelo 0. E os múltiplos de 2, eles vão aumentando de 2 em 2. Se eu fizer agora 2 vezes 1 dá 2. Lembra? Multiplicando pela sequência dos naturais. 2 vezes 2 dá 4. Depois, 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4, 8. E, se você quiser fazer aqui, 2 vezes 5, 10. Neste caso, nós queremos representar apenas 5 múltiplos. Então, 0, 2, 4, 6 e 8. Vou apenas organizar aqui. Tá? 0, 2, 4, 6 e 8. Porque o enunciado é claro. Ele quer que a gente liste apenas 5 múltiplos. Então, podem ser estes aqui.
Poderia ser outros? Poderia. Você poderia colocar o 10, 12, 14, 16 e 18, por exemplo. Certo? Múltiplos de 6. Vamos começar também pelo 0. Aí agora a gente vai fazer 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Olha só. Obtemos aqui 5 múltiplos de 6, multiplicando pela sequência dos números naturais. Está resolvido o nosso problema. Agora um detalhe. Se não fosse explícito que a gente deveria indicar os múltiplos, apenas 5 múltiplos, como é que você poderia fazer? Você iria colocar reticências ao final do conjunto, certo? Se não indicasse que seriam 5 múltiplos, você teria que colocar as reticências no final para dizer que ali vinham mais números. Beleza? É isso aí. Vamos lá para a nossa segunda questão sobre múltiplos. Segunda questão. Resolva o seguinte problema. Uma caixa de bombons contém menos de 100 bombons. Se contarmos de 8 em 8, sobram 2. Mas se os contarmos de 11 em 11, não sobra nenhum. Quantos bombons tem a caixa? Claramente aqui é uma questão que envolve o conceito de múltiplo de um número inteiro, de um número natural. Tá? Como é que a gente pode fazer aqui? O que nós sabemos é que esse número, com toda certeza, ele é múltiplo de 11. Por quê? Quando a gente pegar esse valor, essa quantidade de bombons, né, e contar de 11 em 11, não vai sobrar nada. Se a gente contar de 8 em 8, vai sobrar 2. Então, ele não é múltiplo de 8, mas é múltiplo de 11. E a diferença, né, aí, nesse caso, é 2. O resto. Como é que a gente pode fazer? Ó? A princípio, vamos listar os múltiplos de 8 e os múltiplos de 11 para que a gente possa identificar quais são esses valores aí. Múltiplos de 8. Faço um M, um 8, sinalzinho de igual. Abro chave agora, porque é um conjunto, né? Abro chave. Nesse caso, ó, essa quantidade ela é menor que 100. Então, a gente precisa ir até 100 aí no máximo. Vamos lá. Os múltiplos de 8 começam 0. Aí vai aumentando de 8 em 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante, aumentando de 8 em 8, ok? Ó. Nesse caso, nós queremos os múltiplos menores que 100, né? Contém menos que 100. Então, a gente pode parar aqui, porque se somar 4, vai para 104 e passa. Então, não esquece de fechar o conjunto aqui dos múltiplos de 8. Agora, vamos olhar os múltiplos de 11. Então, vou fazer aqui M, 11. Múltiplos de 11. Sinal de igual, abre chave. Vamos indicar um conjunto agora. E vamos lá. O 0, primeiro múltiplo de 11. Depois vem o 11, 22, 33, né? 44, 55, 66, 77, 88 e 99, até o 100. A gente sabe que se contar de 8 em 8 sobra 2. E se contar de 11 em 11 não sobra nenhum. Então nós vamos observar aqui quais são os valores que a gente vai pegar do conjunto aqui dos múltiplos de 11 e dos múltiplos de 8. Que quando a gente subtrair, a diferença vai ser 2. Vejam, se eu fizer 11 menos 8, vai dar 3. Não é. Né? Se a gente for fazer aqui qualquer número, ó, 22 menos 16, não vai dar.
Agora, observem, se eu pegar o 66 e o 64, ó, 66 é múltiplo de 11 e o 64 é múltiplo de 8. Então aqui a gente chega na resposta, por quê? Se a gente contasse de 8 em 8, ia chegar em 64 e ia sobrar 2. Então 64 mais 2, 66. 66 daria certinho, por quê? Porque se nós contarmos de 11 em 11, não vai sobrar nenhum. E nós vemos que 66 é um múltiplo de 11. Entendido? Então a ideia é essa, ó. 66 é igual a 64, que é um múltiplo de 8, mais os dois bombons que sobraram. Para que a gente possa revisar ou construir o conceito de divisor de um número natural, nós vamos iniciar a partir de uma situação muito interessante. Imagina que 10 amigos saíram para praticar remo. Professor, o que é remo? Remo é um esporte de velocidade que é praticado em embarcações estreitas, tá? Barcos aquáticos onde os corredores, né, os remadores, eles têm o objetivo de chegar primeiro, como se fosse uma corrida de carro através de um barco, digamos assim, grosso modo. Então, imagina que esses 10 amigos saíram para praticar remo, né? Atenção, muita atenção, tá? Olha só, sabendo que todas as canoas têm de levar o mesmo número de tripulantes. Essa é uma condição. Todas as canoas utilizadas no remo têm que levar o mesmo número de tripulantes, mesma quantidade de pessoas. Outra coisa, nenhum deles pode ficar em terra. Significa que não pode sobrar ninguém. Tem que todo mundo viajar, né? Todo mundo praticar o esporte. Não pode ficar em terra. Então, tem que ter o mesmo número de tripulantes e não pode sobrar ninguém. Como podemos, nessas condições acima, distribuir os 10 amigos por canoas? É isso que nós vamos, de agora em diante, resolver. Belezinha? Vamos tentar fazer aqui algumas distribuições, divisões. Vamos lá. Se a gente tem 10 pessoas, e digamos que se tivermos uma canoa, então as 10 pessoas serão distribuídas em uma única canoa. Essa canoa, ela vai levar 10 pessoas, né? 10 pessoas por canoa nessas condições aqui. Vamos ver outro caso? Digamos agora que nós temos 2 canoas. Eram 10 pessoas. Se a gente distribuir em 2 canoas, será que as condições estabelecidas no problema, elas são respeitadas? Quais seriam essas condições? Tem que ser a mesma quantidade de pessoas em cada canoa e não pode ficar ninguém em terra, não pode sobrar ninguém, não é isso? Então, olha, se a gente pegar as 10 pessoas e distribuir em 2 canoas, cada canoa vai ficar com 5 pessoas, né? Vai ficar uma quantidade igual. E vejo que não sobra ninguém. Então, beleza. É possível a gente distribuir 10 pessoas em 2 canoas dessas condições. Distribuir igualmente, sem deixar resto. Ok? Tranquilo. Agora, vamos testar. E se tivéssemos 3 canoas? Distribuir as 10 pessoas em 3 canoas. Será que as condições iniciais seriam respeitadas? Será que a mesma quantidade, né, em cada canoa de pessoas, será que isso iria acontecer? Olha só, se a gente distribuir as 10 pessoas em 3 canoas, vai dar 3 pessoas por canoa. Beleza, quantidades iguais por canoa. Mas vai sobrar uma pessoa, vai ficar uma pessoa em terra. Então, não é possível distribuir igualmente sem deixar resto. Beleza? Não é possível fazer isso com 3 canoas. Essa divisão aqui não ocorre. A gente diz que o 3 não é divisor de 10 quando ocorre essa sobra, tá? E se forem 5 canoas? Vejam o que ocorre.
10 pessoas distribuídas em 5 canoas, é possível ver que vai dar 2 pessoas por canoa. Vai ser uma distribuição igualitária, né? E observe que não sobra ninguém. Todo mundo está remando, estão nas canoas. 2 pessoas por canoa, uma quantidade igual. Então aqui a gente diz também que, nesse caso agora, que o 5 ele é divisor de 10, porque existe uma distribuição de uma maneira igualitária, sem deixar resto, ok? Quando isso não ocorre, a gente diz que o número não é divisor. E se, por fim, tivéssemos 10 canoas? Olha como ficaria a distribuição. 10 pessoas distribuídas ou divididas em 10 canoas vai dar uma pessoa por canoa. Cada uma vai utilizar a embarcação individualmente nesse esporte, nesse caso. Ok? Então aqui a gente diz, como existe uma distribuição igual, sem deixar resto, nós dizemos que 10 é divisor de 10. Nós vamos discutir e reunir essas informações a seguir. Tudo bem? Então olha aqui, muito importante. Chamam-se divisores de um número a todos os números naturais que o dividem de forma exata e o resto da divisão é zero. Divide de forma igual, exata, sem deixar resto, ok? Essa é a ideia de divisor de um número. Então, vamos a alguns exemplos. Vamos verificar. 3 é divisor de 12? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer a divisão. 12 dividido por 3 é uma divisão exata? Não deixa resto? É isso que vocês irão verificar. Observem. Se eu dividir 12 por 3, vai dar 4 e não deixa resto. Então, a divisão deu exata. Logo, sim, 3 é divisor de 12. Beleza? Agora, 5 é divisor de 27? Para saber, vamos ter que fazer a divisão e verificar se essa divisão é exata e se o resto é zero. Olha só o que acontece. 27 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25, né? Sobra 2. Então, veja que a divisão aqui não é exata. Sobra resto da divisão. Então, nesse caso, a gente não pode dizer, né, que o 5 é divisor de 27. Então, a resposta é não. O 5 não é divisor de 27 porque a divisão não é exata e deixa resto. Ok? Agora que você já tem a noção, já sabe o que significa dizer que um número é divisor de outro, vamos elencar aqui os divisores de 10 de acordo com o exemplo apresentado no início do assunto, divisores de um número natural, né? Os divisores de 10 eles podem ser representados da seguinte forma. Ó, um D, indicando divisor. Você coloca o número aqui como índice, abaixo, tá? Divisores de 10, por isso que é D e um 10 menorzinho ali embaixo. Fosse divisores de 12, seria um 12 aqui no lugar do 10 e assim por diante. Como os divisores também é um conjunto, se trata de um conjunto, a gente tem que utilizar as chaves, assim como a gente representava também o conjunto de múltiplos, ok? Então, ó, os divisores de um número são aqueles que dividem esse número de forma exata e sem deixar resto. No exemplo dos 10 amigos que precisavam ser distribuídos nas canoas, nós vimos que se tivesse uma canoa, essas 10 pessoas elas poderiam ser distribuídas de uma maneira exata, sem sobrar ninguém. Por isso que eu coloco aqui o 1 como divisor de 10. Se fossem 2 canoas, também a gente poderia repartir as 10 pessoas. Em cada canoa ia ficar a mesma quantidade, ia ficar uma quantidade exata e também não sobrou ninguém. Por isso que a gente colocou o 2 aqui como divisor de 10. Também testamos o 3, só que no caso do 3, ficava 3 pessoas por canoa e sobrava resto. Então, no caso, o 3 não é divisor de 10, por isso que a gente não coloca ele aqui. Quando foram 5 canoas, a divisão era exata e também não sobrou ninguém, né? Dava 2 pessoas por canoa, tudo certinho ali.
E por fim, 10 pessoas para 10 canoas. A divisão também exata, sem deixar resto. Por isso que aqui a gente destaca que os divisores de 10 podem ser representados dessa forma. D, índice 10 igual. Aí você abre chave, lista os elementos que são divisores de 10 e fecha a chave para representar o conjunto. Vamos a algumas conclusões que nós podemos ter. Primeira coisa, o 1 é divisor de qualquer número, tá? Relembrando, 1 divide qualquer número. Pega o 10 dividido por 1, dá 10 exato, não sobra resto. Pega o 20 dividido por 1, dá a divisão exata, não sobra resto. Sempre, 1 é divisor de qualquer número. Qualquer número é divisor de si próprio. Se eu pegar 2 e dividir para 2, vai dar 1 para cada, não sobra resto. Divisão exata, sem resto, número é divisor. Se eu pegar o 5 e dividir para 5, também vai dar uma divisão exata, não sobra resto. Aliás, qualquer número dividido por si próprio dá 1 e sobra 0, né? Não sobra nada. Então, por isso que a gente diz que qualquer número é divisor de si próprio. Muito importante estas definições aqui, tá? Qualquer número tem pelo menos 2 divisores. O próprio número e o número 1. Por exemplo, o número 2, ele dá para dividir por 1 e por ele mesmo, tá? Não vai deixar resto nesses dois casos. Por isso que a gente diz que os divisores de 2 é o 1 e ele próprio, o 2. Por exemplo, aqui mais exemplos, ó. Divisores de 7 é o 1 e o 7. Divisores de 11 é o 1 e o 11. Pelo menos 2 divisores um número tem que possuir, tá? Um número natural, inteiro. Agora vamos praticar. Indique os primeiros 4 divisores de 6 e de 12. Então, nós vamos listar aqui os 4 primeiros divisores de 6 e de 12. Uma coisa interessante é que o conjunto de divisores de um número é um conjunto finito, ao contrário dos múltiplos. Os múltiplos de um número eram um conjunto infinito, certo? Mas uma coisa é que o maior divisor de um número é ele próprio. E o menor divisor de um número é sempre 1. Então, aqui a gente já começa, ó, os divisores de 6. Com certeza aqui vai ter o 1. E com certeza vai ter o 6. Tá? Com certeza. Todo conjunto de divisor tem sempre o 1 e o próprio número. Então, vamos colocar aqui do 12, ó, o 1 e o 12 aqui já no final, que vai ser o maior. Pronto. Quais seriam os outros divisores de 6? O 2 é um divisor de 6? Como é que a gente faz? Se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar uma divisão exata, sem deixar resto? 6 por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6, né? E não sobra nada. Divisão exata. Logo, 2 é divisor de 6. Aí a gente vai aqui, ó, e coloca o 2. Será que o 3 é divisor de 6? Aí você vai, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, né? Sobra 0, não sobra nada. Então, 3 é divisor, porque a divisão foi exata. Então, os 4 divisores de 6, os 4 primeiros são 1, 2, 3 e 6. Tá? O número 6, por sinal, ele possui apenas esses 4 divisores naturais. Vamos apagar aqui. Vamos agora encontrar os divisores de 12. O 1 e o 12 já estão aqui, né? Vamos lá. O 2 é um divisor de 12? Resposta é sim. Não precisa nem piscar. Qualquer número, o 2 vai ser divisor de qualquer número par. Como o 12 é par, então já é verdade que o 2 é divisor dele. Você pode fazer a divisão para verificar que vai dar exato e não vai deixar resto. O 3 é divisor de 12? 3 é divisor de 12? Vejamos. 12 dividido por 3.
12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Não sobra nada, né? Resta o 0. Então, sim, o 3 é divisor de 12. O 4 é divisor de 12? Também. 12 dividido por 4 dá 3, não sobra nada. Pessoal, só uma correção aqui. Ó. Como a gente quer indicar os 4 primeiros divisores de 6 de 12, nesse caso nós não vamos colocar o próprio número, ok? Por quê? Porque do 1 até o 4 já fazemos o que a questão solicita, que são apenas os 4 primeiros. Então, aqui só organizando, os 4 primeiros divisores de 12 é 1, 2, 3 e 4. Quanto aos divisores de 6, coincidiu, né, dos 4 primeiros divisores de 6 serem os próprios divisores de 6. Vamos finalizar agora com mais um probleminha. Tá? Vou apagar aqui e a gente vai seguir. Vamos lá? Resolva o seguinte problema. Num restaurante, pretende-se distribuir 36 turistas pelas mesas. Todas as mesas devem ter o mesmo número de pessoas. Quantas pessoas devem ficar em cada mesa, sabendo que o número de mesas é maior que 8 e menor que 15? E aí? Tem 36 pessoas, 36 turistas, que precisam ser distribuídos igualmente pelas mesas. As mesas devem ter a mesma quantidade de pessoas, não é isso? Quantas pessoas devem ficar em cada mesa? Então, sabendo que o número de mesas é maior que 8 e menor que 15. Então, olha, a gente vai primeiro procurar quais são os divisores de 36. Por quê? São os divisores de um número que tem a capacidade de dividir esse número de uma maneira exata, de maneira igualitária. Então, se a gente quer isso, né, que a distribuição, que a quantidade de pessoas em cada mesa seja a mesma, nós devemos utilizar divisores para poder encontrar essa quantidade. Então, veja, no entanto, ó, tem esse porém, né? O número de mesas é maior que 8 e menor que 15. Então, a gente vai restringir um pouco. A gente não quer qualquer divisor de 36, não. A gente quer os divisores de 36 que estão entre 8 e 15. Então, nós vamos procurar aqui, ó. 36. Vamos ver os divisores de 36. De 36 igual. Abre chave. E daí você vai fazendo, né? Tem o 1. 36 por 1 dá exato. Tem o 2, porque o 2 é divisor de qualquer número par. Se você dividir 36 por 3 também dá. Vai dar 12, ainda não sobra nada. O 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o próprio 36. Estes são todos os divisores. Depois vocês vão saber as técnicas para poder encontrar os divisores de um número de um modo mais rápido, mais efetivo, tá? Mas, grosso modo, você pode testar e dividir para encontrar esses valores. Verificar se são ou não divisores. Beleza, só que nós queremos aqui os divisores que são maiores que 8 e menores que 15. Quem são? 9 e 12, né? 9 e 12. Então, quantas pessoas devem ficar em cada mesa, sabendo que o número de mesas é maior que 8 e menor que 15? Daí tem duas possibilidades. Veja que se a gente tem 36 turistas, né? Se a gente dividir esses 36 para 9 mesas, cada mesa vai ficar com 4 pessoas. Ó, 36 por 9 pela tabuada é 4. 4 vezes 9, 36, não sobra nada. Então, se fosse 9 mesas, seriam 4 pessoas por mesa. E se forem 12 mesas, seriam 36 dividido para 12, daria 3 pessoas por mesa. Então, teria essas duas possibilidades.
Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula de matemática. Um abraço.